A graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, passando aqui para deixar uma reflexão da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 45, só apenas um versículo aqui, né? Texto muito conhecido, onde vai nos contar a história de José, a quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos, né? Desde já peço que curta, compartilha, se não é inscrito no canal, se inscreva, para que logo mais o YouTube possa liberar, né, a parte que cabe para que possa fazer live, né? Por enquanto vai ser só vídeo, né? Porque tem um determinado limite para ele poder liberar para fazer live, certo? Mas desde já Deus vos abençoe em nome de Jesus. Então aqui, meus amados, apenas o versículo 5 e o 6, onde José dá-se a conhecer aos seus irmãos, né? Porque tem momentos que chega a hora de Deus revelar, de nos revelar para aqueles, né? Tem um certo tempo que Deus vai te guardar e te proteger, certo? Enquanto isso, Ele te cura, sara as feridas que fizeram em você. Mas chegará o momento em que Deus simplesmente te colocará frente a frente com quem um dia te fez mal. E você terá que se revelar o que foi que Deus fez em você, certo? Deus não vai te manter para sempre escondido, né? Assim como o profeta Elias também teve um tempo escondido por causa de Jezabel, para tratar, porque ele estava, né? O profeta Elias, quando saiu de cena, Deus tirou ele de cena porque ele estava depressivo, precisava psicologicamente ser tratado por Deus, certo? Tem batalhas que nos desfinham, que nos adoece, e é necessário às vezes Deus nos tirar do cenário para nos curar, nos sarar e nos proteger também, certo? Então aqui com José não foi diferente. Deus guardou José um tempo, né? Enquanto ele fazia os irmãos, trabalhava ali dentro dos seus irmãos para haver um arrependimento do que fizeram, Deus curava José do ferimento que foi causado, certo? Mas chegou o tempo em que Deus precisava colocar José frente a frente com seus irmãos, para que naquele momento ali a mágoa que tivesse dentro fosse expulsa para fora através de choro, de lágrimas, né? Agora José não estava mais ferido, ele estava com saudade. E naquele instante que ele fica frente a frente ali com os seus irmãos, certamente vem tudo na sua mente de uma vez só. Mas ali Deus estava removendo o espinho que foi colocado no seu coração, através do que eles fizeram. Meus amados, tem momento que Deus vai nos colocar no cenário, frente a frente com quem nos feriu. Para que ali é como se Deus estivesse espremendo e colocando para fora o espinho que inflamou, que adoeceu. Então Deus estava fazendo isso aqui com José, certo? Deus estava colocando para fora, removendo o espinho que os seus irmãos, usados pelo inimigo, quiseram, né? Quiseram e feriram ele. Então Deus ali fez o cenário para que houvesse paz e para que se cumprisse a palavra dele, porque Deus tinha liberado uma palavra, né, a Abraão, como a gente já sabe. Mas para não ficar muito extenso aqui, já vou passar a ler aqui, que diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem ceiga. Meus amados, aqui o texto é bem claro, certo? Deus simplesmente, o propósito de Deus ali era a preservação da vida, e era através de José. Então nem sempre tu vai entender o propósito de Deus na tua vida. Mas nunca põe a culpa em ninguém, porque Deus sabe o que está fazendo, certo? E o propósito dele, esse ninguém pode impedir.
Nem sempre você vai entender o porquê que Deus tem feito e para quê. Senhor, por que tanto sofrimento? Por que necessário? Deus sabe o porquê. Então não se questione, não pergunte. Simplesmente ore e peça que ele faça a vontade dele, porque ele sabe o que está fazendo. José aqui, de uma maneira que o feriu, né? Que foi arrancada a força do cenário dos seus pais, de perto dos seus irmãos, né? Mas principalmente do seu pai. Mas porque tinha um propósito maior. Houve ali um adiantamento? Houve. Uma precipitação? Houve. Mas Deus usou tudo isso ao favor dele. Tudo isso para o seu bem, porque com a mão dos irmãos ou não, José ia chegar àquele lugar. Porque Deus já tinha preparado, né? Tinha uma promessa na vida do povo de Abraão, da sua semente, né? Então aqui, José diz para os seus irmãos, não fiquem tristes, né? Que isso não seja peso para vocês, não sintam remorso nem culpa, porque era plano, era propósito de Deus, né? Através de mim, ele me enviou na frente para preparar o cenário, para preservar vidas, né? Então, muitas das vezes, o propósito de Deus vai ser te usar. Vai ser te usar num cenário onde talvez você até sofra, mas Ele quer te usar como um instrumento para ajudar outros que precisam de você no cenário. E você não tem como negar, certo? Mas também quando chega o dia de assim como a pérola dentro da ostra é expulsa para fora, chega o dia que Deus também, ele tira do ambiente que ele lhe colocou para levar para outro. Quando a missão é cumprida, Deus lhe remove e leva para outro ambiente onde está precisando aprender o que ele te ensinou. O verso 6 diz assim, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra. Mas, irmã, como assim, sim? Naquele tempo houve 2 anos de fome no meio da terra. Deus está dizendo aqui. No meio da terra, que é na vida de alguém. Tem alguém que no meio da sua vida. Quem é para estar no meio é Deus. Se a fome está no meio da sua vida, a fome aí é uma necessidade. Tem uma necessidade no meio da tua vida. É porque Deus se retirou. Oh, alabashuri me cantará manás. Deus ministra fortemente ao meu coração quando eu li essa palavra. 2 anos de fome no meio da terra. Já houve, já existiu. Né? E ainda falta 5 anos pela frente, José dizendo aqui aos irmãos dele. O que você tem passado aí? Deus é Deus que é para sempre estar no meio, mas no meio aqui tinha estava existindo no meio da terra, estava havendo uma necessidade. Na tua vida está havendo aí uma necessidade e é no meio, porque esse meio é para estar preenchido com a presença de Deus. Mas Deus diz essa manhã aqui ou esta tarde, você que vai ouvir esse vídeo depois. Essa necessidade aí que permanece no meio da tua vida é porque certamente está faltando Deus, porque quem é para estar no meio é Deus. Mas Deus está permitindo aí, no meio da tua vida, no meio do teu cenário, essa necessidade. E Deus diz aqui, né, em sua palavra, José diz, já se foram 2 anos, mas ainda falta mais para frente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui, como Deus chegou o momento de reunir aquilo que estava afastado, os irmãos de José estavam afastados, José como morto. Você pode estar aí passando por essa situação, no meio dessa crise, dessa situação. Mas aquilo que é para se unir, Deus vai fazer se unir. Porque onde há união, há força. E Deus essa manhã diz aqui, há uma grande necessidade no meio. A necessidade está no meio porque a presença de Deus saiu e você não percebeu. Louvado seja o nome do nosso Deus. E aqui ele diz, e ainda restam 5 anos em que não haverá
lavoura nem ceiga. Né? Deus prepara o cenário para colocar alguém que tem a sabedoria dele. Porque assim como Deus é Deus zeloso, ele cuida dos dele, mas também cuida daqueles que não o conhecem através dos dele, quando ele quer abençoar quem lhe serve. Ele pega quem lhe serve e coloca num cenário para servir de bênção naquele cenário. E para, através daquele cenário, abençoar todo o seu povo. Mas Deus diz aqui esta manhã, é no meio que se encontra uma grande necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que todos fiquem com essa palavra em nome de Jesus. Deus de já Deus vos abençoe e lembre-se, no meio quem é para estar é Deus, não é a necessidade. Se Ele permitiu, é porque Ele quer te usar para um propósito grande. Propósito que talvez você não esteja entendendo, mas Ele sabe.